Boa noite, tudo bem com você, com a sua família? É uma alegria nós podermos dar sequência à Semana Especial Primeiro Deus. Ontem nós estivemos estudando um pouquinho sobre o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, é a necessidade que todos nós temos de administrar com sabedoria esse presente que Deus nos deu e que funciona tão bem na sua complexidade, para que tenhamos mais saúde e mais felicidade. Se você não conseguiu acompanhar o estudo de ontem, não deixe de conferir, você vai com certeza ter a oportunidade de ouvir mais a respeito da Palavra de Deus e de ser abençoado pelo Criador. Hoje nós vamos dar sequência com o segundo T desta semana especial de mordomia. Só lembrando que as palavras que começam com T e que tem sido o norte da nossa semana especial aqui de mordomia cristã, primeiro Deus, não são as únicas palavras ou os únicos temas que conseguem cobrir tudo aquilo que envolve a mordomia cristã, mas de uma maneira resumida e sintetizada para que você e eu possamos tirar as nossas dúvidas sobre este tema, nós escolhemos então separar 4 palavras que começam com a letra T, para que a gente não esqueça e assim continue aprendendo mais sobre a mordomia cristã. Ontem vimos e estudamos sobre o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, e hoje nós estaremos estudando sobre o tempo, sem a letra L. Um tempo também é um presente, um dom de Deus, e nós como mordomos, como administradores, precisamos usar com sabedoria este presente que Deus concede a cada um de nós. Para abrirmos a palavra de Deus, eu gostaria de convidá-lo a fazer mais uma oração, para que nós possamos então receber a presença do Espírito ao abrirmos a Bíblia e sermos então conduzidos e iluminados por Ele, para que possamos então compreender aquilo que vamos estudar nesta noite. Se você puder, feche os seus olhos e nós vamos falar com Deus. Grande Pai, nosso Criador, muito obrigado, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua proteção, e porque o Senhor nos ajuda a sermos mordomos Teus, administrando aquilo que o Senhor coloca sob a nossa responsabilidade. Ajuda-nos através daquilo que vamos ler na Tua Palavra, a administrarmos melhor o nosso tempo, que na verdade não nos pertence, mas é um dom que vem de Tuas mãos. Abençoe todos os nossos amigos que estão acompanhando este programa especial, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia aí juntamente comigo, no livro de Eclesiastes, no Antigo Testamento. Esse texto ele é bastante conhecido, no capítulo 3, porque tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, que é o tempo que Deus concede a cada um de nós. E enquanto você vai abrindo aí a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 3, eu já abri a minha aqui também, gostaria de incentivá-lo a compartilhar este link com outras pessoas. Mande de forma individual, de forma privada, nos grupos também, para que todos os nossos irmãos, todos os nossos amigos consigam ao longo desta semana interagir com esse assunto tão importante que é a mordomia cristã. Vai muito além daquilo que normalmente nós ouvimos falar, porque abrange todas as áreas da vida. E uma delas, como nós vamos ler, Eclesiastes capítulo 3, a partir do verso 1, envolve este presente que Deus dá a todo ser humano, o tempo. E aqui nós lemos o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Há tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Esse texto ele foi escrito por Salomão no final do seu reinado, e ele não está incentivando que nós, como seres humanos, como mordomos de Deus, façamos todas essas atividades,
como se fossem conselhos. Há tempo específico para plantar, há tempo específico para se colher ou arrancar o que se plantou, para espalhar pedras, para juntar pedras. Ele não está dando sugestões, ele está descrevendo o que acontece na vida do ser humano dentro de um contexto de pecado. É por isso que ele descreve que também há tempo de afastar-se de abraçar, tempo de aborrecer, tempo de morte. É claro que isso não faz parte do plano de Deus, mas estamos sujeitos a estas circunstâncias por vivermos em um mundo infectado pelo pecado. Mas o fato é que Salomão, em toda a sua sabedoria, ele conseguiu descrever algo que nós, hoje, no século XXI, ainda temos dificuldade de reconhecer. Nós não somos organizados quando o quesito, o assunto em questão, é o tempo. Você já conversou com alguém que disse não ter tempo? Olha, eu estou sem tempo para fazer isso, eu estou sem tempo para ir a tal lugar, eu estou sem tempo para nos encontrarmos. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. O seu dia, assim como o meu, tem 24 horas? Eu imagino que sim. E eu até hoje não conheci ninguém que tenha um dia com mais de 24 horas ou com menos de 24 horas. Todos nós temos o mesmo tempo todos os dias. Qual é a diferença então para aquelas pessoas que dizem não ter tempo daqueles que conseguem ter tempo para realizar as suas atividades? Alguns vão dizer, é porque tem gente que nasceu em berço de ouro e aí não precisa lutar pela sobrevivência e aí tem tempo para tudo, até para perder, para jogar fora. Mas isso não é verdade. O que nós precisamos entender à luz da palavra de Deus é que nós precisamos estabelecer as prioridades corretas. Todas as pessoas têm 24 horas todos os dias. Você não pode, e eu também, culpar as oportunidades que nós não tivemos ou as circunstâncias nas quais nós vivemos, para por causa disso ter este argumento de dizer, olha, a vida é muito difícil, eu não tenho tempo para Deus, eu não tenho tempo para minha família, não tenho tempo para minha saúde. Isso não é correto. Nós precisamos e podemos nos organizar melhor para passar mais tempo com Deus, passar mais tempo com a nossa família, um tempo de qualidade, cuidar da nossa saúde, termos tempo para o lazer, que é importante dentro dos princípios corretos, e assim desenvolvermos a mordomia cristã através do uso do tempo. Vamos fazer um exercício prático nesse momento. Pegue uma folha de papel. Vou pegar uma aqui também. Ela pode ser pequena. A minha aqui, ela não tem o tamanho de uma folha de ofício A4. Ela é um pouco menor. Não importa. Pegue uma folha de papel, faça isso agora, porque se você deixar para depois, vai dizer que não teve tempo de fazer este exercício. Então pega lá, a gente dá uns segundinhos aí e traga uma caneta também. Uma folha de papel e uma caneta. Eu preciso que você faça esse exercício para que nós possamos avançar juntos nesta semana especial da mordomia. Uma folha de papel e uma caneta. Conseguiu aí? Muito bem, não deixa para depois, o tempo é agora. Nessa folha você vai fazer 2 riscos ou dividi-la em 3 partes. Aqui eu acho que você consegue enxergar aquilo que eu estou fazendo. São 3 partes diferentes. O que você vai fazer aqui? Nesta folha, ou esta folha, ela representa o seu dia e o meu também. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos dividir esta folha, que representa um dia, em 3 turnos. Manhã, tarde e noite. Está conseguindo acompanhar aí? Faça o exercício, faça isso aí na sua casa também, para que você possa aproveitar essa dica e aplicá-la para que sejamos todos bons mordomos administradores do tempo. Agora, o que você vai fazer é escrever em cada uma dessas colunas as atividades que você precisa fazer nestes turnos. O que você precisa fazer de manhã, de tarde e de noite? Mas pastor, eu sei isso de cor, eu não preciso fazer isso, colocar no papel. Eu estou desafiando você a fazer isso, porque muitas vezes nós estamos tendo o nosso tempo roubado por não estarmos organizados. E às vezes nós imaginamos que temos muitas coisas para fazer, quando na verdade nós só precisamos nos organizar. Isso acontece, eu já ouvi isso várias vezes lá em casa.
A minha esposa gosta de manter a rotina organizada, ela me incentivou a fazer isso e funciona. Nós precisamos colocar no papel todas as atividades que vamos fazer. E a sugestão é que você coloque o horário do lado. Então, primeira hora do dia, não sei qual é o horário que você levanta, se é às 5, se é às 6, se é antes, se é depois. Primeiro horário do dia, separar um tempo para estar a sós com Deus. Oração, estudo da Bíblia, leitura, estudo do Espírito de Profecia, das meditações diárias, enfim, existem muitas maneiras de nós aproveitarmos esse momento com Deus. Cantando um hino, eu não sei, mas não negligencie aquilo que é prioridade. Depois você vai ter talvez o desjejum, é muito importante, você precisa encaixar isso na sua rotina. Depois você vai para o trabalho, dependendo da sua atividade de trabalho, você pode descrever aquilo que você precisa fazer também. Tem gente que vai pôr no papel aí só trabalho, mas escreva o que você vai fazer. Olha, eu preciso entrar em contato com tal e tal pessoa, eu preciso visitar tal e tal lugar. Coloque no papel e você vai ver que tem alguns minutinhos aí sobrando na sua agenda e na minha, que a gente consegue encaixar para aproveitar bem o tempo e realizar todas as atividades que nós precisamos e que gostaríamos, tá certo? Faça esse exercício, descreva aí como estão as atividades do seu dia e eu tenho certeza que você vai poder aproveitar melhor este presente que Deus nos deu. Nós precisamos nos organizar porque Deus nos deu as 24 horas do dia para que nós pudéssemos aproveitá-las, administrá-las e abençoar outras pessoas, além de atender às nossas necessidades também. Mas nós não poderíamos deixar de ler alguns textos ao estudarmos sobre o tempo, que falam de um tempo especial que Deus separou e preparou para nós como seres humanos. Talvez você já esteja imaginando que tempo é esse. Eu quero ler o texto que está no livro do Êxodo, no capítulo 20. É bem possível que você já tenha lido esse texto dezenas de vezes ou centenas de vezes. Mas por que não ler mais uma vez ao estudarmos sobre a mordomia cristã e o desejo que Deus tem de que você e eu nos tornemos mordomos melhores, administrando o tempo que Deus nos dá a cada dia? Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 8, diz o seguinte: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo e nem a tua serva, nem o teu animal e nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Esse texto está no coração da lei de Deus dos 10 mandamentos. Você já deve ter lido algumas vezes, você já deve inclusive ter compartilhado esse texto com outras pessoas. Nós sempre enfatizamos ao lermos esse texto que é importante nós permanecermos fiéis às leis e às orientações de Deus. E eu não posso dizer que nada disso está errado, porque é verdade, está na lei de Deus. Mas como é que tem sido a sua experiência com esse tempo que não nos pertence? Na verdade, todos os dias não nos pertencem, porque nós não temos condições de definirmos se estaremos vivos amanhã ou não. Deus é quem nos dá essa oportunidade. Mas há um tempo que Ele separa como Criador, como soberano, para que todos nós pudéssemos nos lembrar de que nós não somos donos nem mesmo do nosso tempo e das atividades que realizamos durante a semana. Esse é o propósito do sábado. São horas que eu devo dedicar para lembrar que Deus é o meu Criador e descansar nele, porque é Ele que tem me sustentado até aqui. O problema é que ao longo dos anos, mesmo na igreja adventista do 7º dia, o sábado tem se transformado em um dia pesado. Para muitos adventistas ou para muitas pessoas, o sábado ele é o dia do não pode. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode ir a tal lugar, não pode assistir tal coisa ou ouvir aquela música.
E isso traz uma conotação negativa para um tempo que é muito especial. O sábado não é o dia do não pode. O sábado é o dia de lembrarmos que temos um Criador que se preocupa conosco. É o dia de pararmos de fazer as nossas atividades, mesmo aquelas que nós fazemos em prol da nossa família, para trazer o sustento para a nossa casa, e lembrarmos que, na verdade, no final de todas as coisas, quem nos sustenta, quem nos mantém, é o nosso Deus, é o nosso Criador. Como é que tem sido a sua experiência a cada sábado, a cada 7º dia da semana? Como é que tem sido essa experiência na sua família? Para muitas pessoas, o sábado se resume a ir à igreja pela manhã, à tarde descansar, literalmente, talvez tentando recobrar a energia que foi gasta em excesso durante a semana e ao sábado realmente não sobra mais nada de energia. E finalmente, ao terminar o sábado, voltar para as atividades. Mas será que é só isso que Deus espera de nós nesse tempo especial que não nos pertence? Será que não temos roubado a Deus neste dia ou nestas horas que Ele separou com um propósito específico de abençoar outras pessoas? É verdade que nós devemos nos reunir na igreja aos sábados, isso é muito importante. É um momento de celebração coletiva, de agradecimento por mais uma semana, de fortalecimento espiritual ao estudarmos a palavra, de podermos rever os nossos irmãos. Durante a pandemia, em vários momentos, nós não tivemos essa oportunidade e percebemos o quanto isso é importante e bíblico. Mas o sábado é mais do que ir à igreja. O sábado é um momento, é um dia que nós podemos aproveitar para estarmos junto com as pessoas. Se não é possível fazer isso de forma presencial por conta da pandemia, façamos isso de forma virtual. Pastor, não é a mesma coisa? Eu sei que não é a mesma coisa, mas nós precisamos fazer alguma coisa, porque o sábado é um dia diferente. É o dia para você pegar a sua família e ir visitar outras pessoas, orarem juntos. É um momento para você, juntamente com a sua família, aproveitar para contemplar aquilo que Deus criou através da natureza. Nós devemos encontrar um equilíbrio entre as duas coisas, para que o sábado não se transforme simplesmente em um dia para eu atender às minhas necessidades, mesmo que tenha um propósito nobre de estar com a minha família, mas ao mesmo tempo para não fazer ou não tornar o sábado um dia pesaroso, um fardo. Por que isso acontece? Por que existe esse conflito ou essa tensão? Primeiro porque, olhando para este lado pesado do sábado, muitas pessoas não fazem aquilo que poderiam, para a honra e glória de Deus, durante a semana, em termos de fazer visitas, em termos de orar com outras pessoas. Eu sei que cada um tem as suas responsabilidades, os seus trabalhos, mas nós deixamos de fazer isso durante a semana e sobrecarregamos o sábado. E aí, sábado, nós temos várias reuniões, nós temos um excesso de atividades relacionadas à igreja, mas muitas vezes nós terminamos esse dia sem percebermos que nós não passamos tempo com o Criador, tempo com o Senhor do tempo, que criou o sábado para que pudéssemos aproveitar ao lado dele. Isso é muito perigoso. Por outro lado, quando nós olhamos para o sábado simplesmente como um dia da família, nós também corremos um risco muito grande de fazer deste dia, deste memorial, um momento que pertence para nós. E, na verdade, na essência, o sábado, o 7º dia, é o sábado do Senhor. É um descanso que nos aproxima de Deus e que nos permite estarmos reconectados com o Criador. Por isso, eu torno a perguntar, como é que tem sido a sua experiência a cada sábado, juntamente com a sua família ou de forma individual? Eu fico preocupado porque em alguns momentos, em alguns lugares, não apenas na nossa geografia, no nosso contexto mais próximo e mais local, tenho ouvido histórias e acompanhado experiências de pessoas que preferem muitas vezes atender os seus próprios interesses, em alguns momentos até, como diz a expressão, queimando alguns minutos ou horas do sábado, para atender às suas necessidades e acabam se esquecendo que esse é um momento muito especial que não nos pertence, pertence a Deus.
E por isso eu preciso desafiá-lo e desafiá-la, e a mim também, a honrarmos esse dia, não simplesmente por um mandamento. O sábado é maior do que isso e existe antes de serem entregue os 10 mandamentos para o ser humano. O sábado é um dia especial onde nós podemos nos reconectar com o Criador. Eu lembro que algum tempo atrás, quando eu era mais novo, eu tinha alguns amigos e em alguns momentos a gente conversava sobre algumas coisas. E um dia, um sábado, eu lembro que nós estávamos ali reunidos e eu percebi que havia alguns dos meus amigos que estavam numa expectativa, como se estivessem numa contagem regressiva. E pela movimentação das palavras, a gente conseguia perceber isso. Eu fui me aproximando e eles estavam fazendo a contagem regressiva para terminar o sábado, porque eles queriam acompanhar uma atividade, um evento esportivo, eu não me lembro na época, e no sábado não pode. Mas aí eu, olhando para essa experiência hoje, eu pergunto, será que esses amigos, esses jovens, ou eu mesmo naquela ocasião, estávamos aproveitando o sábado, querendo que ele terminasse? É claro que não. Só que o sábado, ele precisa ser um momento especial, porque para Deus ele é especial, Deus o criou com essa conotação, e Deus nos convida a transformarmos esse momento ou esse tempo em uma prioridade. Eu quero ler apenas mais um texto com você, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. E você também já deve ter lido esse texto em outros momentos, em outros contextos. Nós vamos ler a partir do versículo 31. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 31. Encontrou aí? Podemos ler? Então vamos lá. Aqui diz o seguinte: portanto, não vos inquieteis dizendo: o que comeremos? O que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Busquem, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Jesus Cristo está nos dizendo aqui o seguinte: talvez nós poderíamos tirar duas lições principais nesse momento, e você pode aprofundar o seu estudo e encontrar ainda outras lições. Mas as duas principais para esse contexto que nós estamos estudando nesta semana seriam as seguintes. A primeira: não se preocupe com o seu sustento, no sentido de que se você fizer a sua parte, Deus vai fazer a dele e não vai faltar alimento na sua mesa. É uma promessa dele, não minha. Deus está dizendo que é Ele quem cuida de nós, e o sábado nos lembra disso, ao pararmos durante a semana para reconhecermos que é Deus quem nos sustenta e não o nosso trabalho. Segundo item importante, ou segunda lição importante que nós podemos tirar a partir da leitura desse texto: às vezes nós andamos ansiosos não apenas com a subsistência. Talvez a sua preocupação não seja o alimento que você vai comer amanhã. Pela graça de Deus, você tem isso na sua despensa. Mas você, muitas vezes, e eu, temos andado ansiosos em atender outras necessidades que não apenas as físicas, e acabamos não aproveitando a bênção que é estar na presença de Deus, não apenas no sábado, mas no sábado de uma maneira especial e nos demais dias da semana também. Jesus está nos convidando a fazer o seguinte: meus filhos, busquem a Deus em primeiro lugar. Todo o restante vai ser acrescentado e concedido a vocês. Se é o sustento, vai ser o sustento. Se é a paz na sua família, Deus vai lhe conceder isso. Você não precisa pegar aquilo que pertence para Deus como uma justificativa para atender necessidades que você e eu temos. Busque a Deus em primeiro lugar e todas estas coisas vos serão acrescentadas a cada um de nós. Lembre-se que, como mordomos, nós devemos administrar com sabedoria as 24 horas de cada dia. Porém, o sábado é um lembrete de que nós não somos donos do tempo, mas que o Senhor do tempo continua cuidando de cada um de nós. Por isso, faça desse dia um memorial de que Deus é, está
e continuará sempre em primeiro lugar na sua vida e na minha também. Feche seus olhos, nós vamos orar. Grande Deus, nosso Pai, após mais um momento de estudos, nós entendemos que dentro da mordomia cristã, o Senhor nos dá a bênção de administrarmos o tempo. Todos nós, como seres humanos, temos 24 horas a cada dia. Nos ajude a nos organizarmos em cada turno, fazendo aquilo que é certo de acordo com a Tua vontade, atendendo às nossas necessidades, mas colocando sempre o Senhor em primeiro lugar. Obrigado porque em Tua palavra encontramos um lembrete no tempo de que o Senhor é quem cuida de nós. Que possamos, ó Pai, experimentar este dia especial, o sábado, o 7º dia da semana da criação, como um memorial de que o Senhor nos sustenta, de que o Senhor cuida de nós e de que podemos descansar em Ti, quando buscamos o Senhor, o Seu reino e a Sua justiça em primeiro lugar. Abençoe todos os meus amigos, as minhas amigas que participaram deste momento de estudo e nos traga de volta amanhã, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Muito obrigado pela sua participação, pela sua companhia. Amanhã nós vamos dar sequência a esta série especial e o T de amanhã eu já devo adiantar. Nós vamos estar estudando juntos sobre os tesouros. Esse é um tema bastante importante que toca ao fundo o nosso coração porque envolve um certo ar de polêmica. Amanhã nós vamos estar falando sobre dízimos e ofertas. Se você tem dúvidas a respeito deste tema, o porquê que as igrejas têm esse costume, para onde vão esses recursos, não deixe de acompanhar o nosso encontro de amanhã. Traga a sua pergunta, compartilhe ela aí nos comentários, na transmissão, e assim que for possível nós estaremos retornando com a resposta. Que Deus nos abençoe e um grande abraço a todos nós.